Olá, aqui quem fala é o Gui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Romanica1. Quem é fã do gênero de jogos de construção de cidades, com certeza conhece o jogo Cities Skylines. O jogo foi lançado em março de 2015 e até então está sendo o melhor jogo de construção de cidades já lançado. De longe, mano, é o melhor. Tanto pela sua profundidade na questão administrativa, tamanho do mapa e possibilidade de instalar mods para expandir ainda mais as capacidades do game. Coisa que seus concorrentes pecaram bastante, como é o caso do SimCity 2013, né, que preferiu ali reduzir a jogabilidade e o espaço de construção da cidade ali no mapa para apostar em um modo multiplayer. Acabou que SimCity 2013 virou um simulador de construção de bairro, com apenas 2 km² de mapa livre para construções, enquanto Cities Skylines pode chegar a quase 300 km² utilizando o mod 81 Tails, que permite desbloquear ali todo o mapa para a construção da sua cidade. Mas o que a gente pode esperar de um Cities Skylines 2? Eu sou um grande fã dos gráficos realistas, e se tem uma coisa que é meio precária no Cities Skylines, são os gráficos. Desde esse serrilhamento na borda dos objetos, que dá uma impressão de que você está jogando em resolução bem inferior do que é o que você está jogando ali, até texturas meio irrealistas que não fazem muito sentido, como aquela cor roxa que fica no solo poluído, que deixa a cidade um tanto que meio artificial, mano. A iluminação e a cor da atmosfera do jogo também não é lá essas coisas, eu também acho um pouco artificial, mas graças a mods como o Relight, que permite você customizar ali o loot, configurar a iluminação, contraste, as cores também, faz com que você consiga ali dar uma melhorada significativa e deixar a iluminação bem mais realista. Então, uma coisa que a gente pode esperar de Cities Skylines 2 é uma melhora significativa nos gráficos do jogo, afinal estamos em 2020 e tecnologia é o que não falta para a questão dos gráficos, né? Até os mods fazem isso, por que os desenvolvedores não conseguem incluir isso no jogo, né? Então acho que eles vão sim incluir. Outra coisa que sinto falta no Cities Skylines é a possibilidade de você customizar os edifícios do game e fazer variações com partes modulares. Seria muito interessante se você pudesse construir cada edifício de serviço da cidade de um jeito único e ter a opção de editar o edifício para expandir as suas capacidades. Para isso, a Colossal Order poderia se inspirar no próprio SimCity 2013, né, que possibilitava você expandir edifício de serviço para, por exemplo, construir uma nova ala de leitos para o hospital, uma garagem extra na delegacia para ter mais uma viatura de polícia ali, ou mesmo uma secretaria na prefeitura que permitia desbloquear outras funções administrativas. Isso era uma jogabilidade do SimCity 2013 que seria interessante incluir no Cities Skylines. Outro jogo mais atual que também poderia servir de inspiração é o Foundation, que é um jogo de construção de cidades medievais que permite você construir edifícios de forma modular, tipo como se fosse um legozinho, sabe? Você vai montando partes por partes ali e dando a possibilidade de você construir o edifício da forma e tamanho que você quiser. Cada parte vai aumentando a capacidade do edifício. Isso seria bastante interessante da gente ver no Cities Skylines também. E poderíamos expandir essa ideia também para as estradas. Seria muito interessante você poder configurar as vias ao invés de ser obrigado a colocar uma via já pré-pronta, né? Seria muito mais interessante. Inclusive, hoje existe um mod para o Cities Skyline que faz exatamente isso, que é o CSUR. Okay? Depois pesquisem lá na workshop da Steam que vocês vão encontrar esse mod, que ele permite você criar vias customizadas, escolher quantas faixas ela vai ter em cada direção, entre outras coisas que permitem você elaborar vias mais complexas e realistas para sua cidade. Então, com esse mod, a Colossal Order já tem uma base ali para poder incluir essa jogabilidade na próxima geração de Cities Skylines, né? Que é uma coisa que eu espero que aconteça. E para a utilização correta dessas novas estradas editáveis, o que eu espero é que a inteligência artificial do trânsito seja mais inteligência e menos artificial, porque é muito comum no Cities Skyline ver enormes engarrafamentos em uma única faixa da rodovia, enquanto existem outras 2 ou 3 faixas livres ao lado sem nenhum veículo ali que poderiam utilizar para ir para onde quiserem, né, mano? Você pode reduzir essa burrice artificial, né, com o mod Traffic Manager, que
que além de deixar os motoristas um pouco mais espertos, ele também permite que você crie regras de trânsito específicas para cada interseção ou segmento de estrada, permitindo que você tenha um controle maior sobre as vias da sua cidade. Então, esse é mais um mod que a Colossal Order pode usar como base para o Cities Skylines 2. O transporte público é outro ponto muito interessante do jogo. São várias as opções de transportes públicos se você tiver todas as DLCs instaladas ali. Mas eu espero que a nova geração se aprofunde ainda mais no transporte público das cidades, dando mais controle e liberdade para os jogadores configurarem suas linhas de transporte como bem entenderem. Um excelente mod que faz isso é o Transport Lines Manager, do meu grande amigo Leandro Clyde, que é mais conhecido como Clyde45. Com ele você tem o total controle do valor cobrado pela passagem de cada meio de transporte. Você também pode configurar a quantidade de veículos na linha, até os horários em que o fluxo de veículos ali na linha vai ser maior ou menor, e até o modelo de cada veículo também que você quer ali na linha. Por exemplo, você pode criar uma linha só de micro-ônibus para rotas mais curtas, ou uma linha de ônibus articulados de alta capacidade para linhas mais movimentadas ali do centro da cidade. É mais uma fonte de inspiração para o Cities Skylines 2. Se tem uma coisa que eu senti falta na DLC Snowfall, foi a implementação das estações climáticas. Com a DLC você pode jogar em mapas cobertos por neve. Também tivemos ali a implementação dos climas, da temperatura. Então temos chuva, nevoeiro, ondas de frio e calor, períodos de dia e noite. Mas infelizmente nós não temos a passagem das estações. Então ou é sempre inverno ou é sempre verão no jogo. Se a nova geração quiser superar a velha, ela terá que ter as estações, mesmo que só esteja disponível em alguma DLC pós-lançamento. Vai ser muito interessante você poder ver o mapa mudar conforme as estações vão avançando, né? As árvores ficando laranjas no outono, a neve progressivamente cobrindo a cidade no inverno, o degelo e florescimento da vegetação na primavera e os sims na praia pegando um bronze no verão, né, mano? Vai ser muito legal, cara. Tô muito ansioso pra um Cities Skylines 2 desse jeitinho assim, seria perfeito. Uma outra coisa que talvez seja irrelevante para a maioria dos jogadores, mas que eu acho que seria interessante acrescentar, já que temos no Cities Skylines ali as correntes de água, né? Que foi uma coisa inédita em jogos de construção de cidades e que deixa o jogo muito mais realista. Também seria legal que a nova geração tivesse correntes de ventos dinâmicas, ao invés daquela coisa estática que não tem variação nenhuma, né? E isso teria que ter efeito sobre a produção de energia eólica, o movimento das árvores também, né, para deixar um pouco mais realista ali. E seria muito interessante se o vento gerasse ondas no mar, né, que também é uma coisa que as pessoas pedem bastante. Por que não acrescenta onda no mar ali? Ficaria bem mais realista. Também seria uma boa adição para uma DLC de desastres, que imagina, mano, um furacão, um ciclone ali criando ondas enormes no mar, derrubando árvores e criando estrago ali pela cidade toda. Seria muito interessante de ver, né? Eu adoro a DLC dos desastres, ver tudo ali, um meteoro caindo, tornado, eu acho muito legal, mano. E como podemos ver até aqui, né, é fato que os mods são o grande forte do Cities Skylines. Isso é reconhecido pela desenvolvedora Colossal Order e também pela distribuidora Paradox Interactive, que dão suporte e apoio para modders e asset makers que se destacam na comunidade, que é o caso do nosso Clyde, né, representando aí o Brasil na comunidade do Cities Skylines. A Paradox Interactive, inclusive, dedica grande parte da programação do canal oficial do Cities Skylines aqui no YouTube para tutoriais de mods e apresentação dos mods mais populares do momento. Inclusive, eu já fui convidado 2 vezes pela Paradox para produzir vídeos para o canal oficial do Cities Skyline, ensinando como construir cidades brasileiras utilizando mods e assets. No primeiro vídeo eu ensinei como construir uma cidade brasileira e no segundo como construir uma favela carioca. Mano, ficou muito foda, eu gostei muito do convite. E os vídeos fizeram bastante sucesso aqui no Brasil e também lá na gringa. Se você ainda não viu os vídeos, vai estar aparecendo aí no card agora e também na descrição do vídeo. Então é uma coisa que com certeza o Cities Skylines 2 terá suporte
para mods. Eu não vejo Cities Skyline 2 sem suporte para mods, mas o que eu espero é que o suporte e o apoio para modders e asset makers seja expandido para incentivar mais programadores e modeladores a ingressar na comunidade, principalmente no Brasil, que só agora estamos vendo ali mais assets brasileiros surgindo na workshop da Steam, né? Então a gente precisa de mais apoio para incentivar os criadores a criarem mais mods e assets para os jogadores. Agora é hora de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque tive um trabalhão pra fazer esse vídeo aqui, mano, e o YouTube infelizmente não recompensa criadores pequenos como eu. Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!